Irmãos, a paz do Senhor, uma boa tarde a todos vocês. Você pode se assentar. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira, iniciando o período da tarde da escola bíblica daqui da igreja em Londrina. Poder agradecê-los pelo convite, dizê-los da alegria e do privilégio que é poder servi-los. E desejar que todo esse tempo seja um tempo muito proveitoso, muito especial e muito construtivo de Deus para a sua vida. Poder louvar a Deus pela vida do pastor Elias, pastor da igreja aqui em Londrina. Agradecer também ao pastor Pablo Arthur pela generosidade de me dar a bênção de compartilhar também a vocês como um dos professores dessa escola. Estar na companhia de um amigo muito querido, pastor Rodrigo Ursino, e também poder ouvi-lo e servir a vocês com o sentimento de que cada uma das mensagens que serão ministradas em todos esses dias de escola vão cooperar para o nosso crescimento e para a nossa edificação espiritual. A proposta que eu estou desenvolvendo com vocês no período agora da tarde e hoje pela noite envolve o assunto, o tema da liderança. Pela noite, eu irei falar com vocês sobre o modelo de liderança de Jesus. O modelo de liderança de Jesus. Como nós podemos aprender com Jesus a forma como ele liderava, para que nós possamos também reproduzir isso em nossas vidas. Agora, pela tarde, eu gostaria de falar com vocês no texto de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, e gostaria de falar com vocês sobre a perspectiva da liderança através da mordomia cristã. Como que nós podemos liderar através daquilo que nós recebemos do Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 14. Se você estiver com a sua Bíblia aí, vamos acompanhar essa leitura e a partir dela entendermos a palavra de Deus ao nosso coração essa tarde. Mateus 25, 14, se você encontrou, com um sinal, diga amém. A palavra de Deus nos diz assim: porque será também como um homem que, ausentando-se do seu país, partiu para uma terra distante, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E então partiu, seguiu viagem. Tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos para ajustar contas com eles. Então aproximou-se o que tinha recebido 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entre para o gozo do seu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que aqui estão outros 2 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entre para o gozo do seu senhor. Mas chegando também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado eu escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: você é um servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse,
receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. E se você leu comigo, diga amém. Eu gostaria de compartilhar com você, nesse primeiro momento, a palavra de Deus através desse texto que nós acabamos de ler. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, nos conta uma interessante história dita por Jesus sobre um senhor que era um homem muito rico. O patrimônio desse homem estava avaliado em 8 talentos. Para você ter uma noção do quanto que isso representava, um talento poderia ser tanto uma unidade de peso, mas nesse contexto aqui é uma unidade monetária. E era uma das maiores cifras monetárias que existiam naquele tempo. Era aproximadamente o salário de 20 anos de trabalho braçal. Então imagina o que é você trabalhar 20 anos, e durante os seus 20 anos, você trabalhar todos os dias, não receber nenhum centavo sequer de salário, e ao final de 20 anos você receber todo o seu salário de uma única vez, e toda essa quantia financeira ser a quantia financeira de 1 talento. Isso era uma quantia financeira muito significativa. O patrimônio que esse senhor tinha estava avaliado em 8 talentos, ou seja, se uma pessoa conseguisse trabalhar 160 anos de modo ininterrupto, ela iria conseguir juntar a quantia financeira que esse homem tinha como patrimônio. Ele vai fazer uma viagem, e a Bíblia diz que ele vai chamar 3 dos seus servos e vai confiar-lhes os seus talentos. A um primeiro servo ele confiou 5 talentos. A um segundo servo ele confiou 2 talentos. E a um terceiro servo, a Bíblia diz que ele confiou 1 talento. E o critério para 5 talentos, 2 talentos e 1 talento era a capacidade de cada um desses servos. Algum tempo depois, quando ele retornou, era o momento da prestação de contas. O primeiro servo, que tinha recebido 5 talentos, trouxe 10 talentos. E ele disse ao seu senhor: o senhor me confiou 5 talentos, e eu granjeei, trabalhei, negociei esses 5 talentos e consegui mais 5 como resultado do meu trabalho. Aqui estão os 10 talentos que são seus. O Senhor olhou para ele e disse: você foi um servo bom e fiel. E porque você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito eu também te colocarei. Entre para o gozo do seu Senhor. Isso fala sobre a eternidade com Deus. Chegou o segundo servo. Ele tinha recebido 2 talentos e agora trouxe 4 talentos. Embora o que ele produziu foi apenas 2 talentos, a média dele de resultado foi a mesma do primeiro servo, porque ambos conseguiram dobrar aquilo que lhe fora confiado pelo seu senhor. E quando ele devolve esses 4 talentos ao seu senhor, o Senhor olha para ele e diz: você também foi um servo bom e fiel. E porque você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito também eu te colocarei. Entre para o gozo do seu Senhor. E mais uma vez isso fala sobre a eternidade com Deus. Só que em último lugar chega o terceiro servo. E ele chega com o único talento que tempos atrás havia lhe sido confiado. Ele olha para o seu senhor, devolve aquele talento ao seu senhor, e ele diz: aqui tens o que é teu, não lhe devo mais nada. O Senhor me confiou um talento, eu estou lhe devolvendo esse talento que o Senhor me confiou. Porque eu sabia que o Senhor era um homem duro, severo, radical demais. E nas palavras dele, ele diz: um Senhor que ajunta onde não espalha, que colhe onde não semeia. Um Senhor que gosta de ter resultados daquilo que não produziu. Olha a loucura desse servo em dizer isso para o seu Senhor. E se o Senhor me confiou esse talento, eu estou lhe devolvendo ele de volta. Não defraudei o talento que é do Senhor.
e a partir desse momento também não tenho mais nenhuma dívida contigo. Para esse terceiro servo aqui, o Senhor olhou e disse a ele: você não foi um servo bom e fiel, você foi um servo mau e negligente. Porque se você tivesse pelo menos deixado esse dinheiro com os banqueiros, você teria pelo menos recebido a rentabilidade, os juros daquilo que é do seu senhor. Mas você depreciou aquilo que era a riqueza, o valor do seu senhor. Você, além de ter guardado isso apenas com você, não utilizou isso, mas enterrou isso. Você inutilizou o potencial daquilo do seu senhor que havia sido confiado a você. E por causa disso, sendo mau e negligente, a sua recompensa não será o lugar de gozo do seu senhor, mas será um lugar de choro e de ranger de dentes. E isso fala sobre a eternidade sem Deus. A história termina nos dando a sensação de que o Senhor havia sido generoso com o primeiro servo, generoso com o segundo servo, mas aparentemente cruel demais com o terceiro servo que havia cuidado do talento do seu senhor. O que Jesus está falando aqui não é sobre rentabilidade de dinheiro, embora o contexto inicial é esse. A grande pergunta desse ensino de Jesus é: como é que você está administrando, utilizando aquilo que o Senhor confiou a você? Como que você está lidando com os talentos, dons, habilidades, aquilo que Deus confiou a você não por um acaso, mas para que você utilize isso na sua liderança, para que você desenvolva isso dentro das áreas que você serve ao Senhor. Como é que você tem sido mordomo daquilo que o seu Senhor tem lhe confiado? Existem algumas lições que eu gostaria de deixar ao seu coração nesta tarde. Se você talvez tiver um bloco de caneta, um bloco de papel, uma caneta, alguma coisa para tomar nota disso, eu penso que será válido em algum momento. Algumas lições que nós precisamos trazer desse ensino de Jesus para a nossa vida e para a forma como nós estamos desenvolvendo aquilo que o Senhor nos confiou. Primeira dessas lições: 3 servos foram chamados pelo Senhor. Quantos servos? 3. A um primeiro servo ele confiou quantos talentos? 5. A um segundo, 2. E a um terceiro, 1. Não há nenhum servo que não tenha recebido pelo menos um talento. Primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você nesta tarde: não há ninguém que não possua, dado por Deus, pelo menos um talento. Não há ninguém que pode parar e olhar para a sua vida e dizer: eu não tenho nenhuma habilidade, eu não sei fazer nada, eu não posso servir em nenhuma área, eu não tenho nenhuma utilidade dentro daquilo que eu posso contribuir no ambiente que eu estou inserido. A todos Deus confiou pelo menos um talento. Talvez a alguns Deus confiou um pouco mais. Talvez a alguns Deus confiou 5. Talvez a outros Deus confiou 2. Talvez a outros Deus confiou apenas 1. Só que não há ninguém que não tenha recebido pelo menos um talento. Eu gostaria que em primeiro lugar você trouxesse isso para enraizar uma convicção no seu coração. Pelo menos um talento você tem. Pelo menos uma habilidade você recebeu do Senhor. Pelo menos uma área você consegue e pode servir dentro daquilo que Deus gerou dentro de você. Às vezes a grande questão é que nós estamos querendo ou servir na área errada, ou talvez ainda não descobrimos qual é o nosso talento. Há um entendimento que eu gosto muito dele que diz o seguinte: se você for julgar a importância de um peixe pela capacidade dele de voar, você vai dizer que ele é um fracasso. Se você for julgar a importância de um pássaro pela capacidade dele de nadar, você também vai dizer que ele é um fracasso. Porque na verdade ele só consegue fluir dentro da totalidade do potencial que ele carrega se ele estiver conectado ao local que ele foi criado para estar. A hora que você descobre qual é o seu ambiente, a hora que você descobre a habilidade que Deus te deu, como que ela pode ser útil, onde que você se encaixa dentro daquilo que são as deficiências que costumeiramente vão servindo dentro da área geral da vida, a hora que você preenche essa lacuna, você descobre a riqueza daquilo que Deus confiou a você.
Pastor Bill Johnson, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz: o dia que você descobrir quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. O dia que você descobrir quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Você nunca mais vai ter problema com o que outra pessoa está fazendo, com o resultado de que outra pessoa está produzindo, com a performance do que outra pessoa está desempenhando, porque você vai encontrar e vai entender a riqueza singular daquilo que Deus confiou para você na história da sua vida. Você está entendendo isso? Não há ninguém que Deus não tenha confiado pelo menos um talento. O que a gente precisa é se encontrar. Deixa eu dar um exemplo para você disso daqui. Imagina, por exemplo, uma caixa de som. Imagina essa caixa de som aqui. Ela tem um cabo que amplifica o som dela. Sim ou não? Sim. Um cabo desse tem 4 metros de comprimento. Tem alguma outra utilidade para ele? Tem. Se você precisar amarrá-lo, por exemplo, no objeto e puxá-lo, você consegue? Consegue. Se você tiver 2 objetos e precisar amarrar um ao outro com um cabo desse, você consegue travá-los? Consegue. Mas eles foram criados para isso? Não. Se eu utilizar eles para puxar alguma coisa ou para amarrar algum objeto, eu vou conseguir ter dele a totalidade do que ele tem como potencial para entregar? Não. Ele pode estar sendo útil para alguma coisa. Mas talvez o fato de estar sendo útil em alguma coisa está impedindo que você descubra qual é a totalidade do potencial que ele carrega. Quando você conecta ele ao local onde ele foi criado para estar, ele amplifica um som, ele liga uma mesa de som, ele potencializa a capacidade de outros equipamentos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes está sendo útil em alguma coisa, está te roubando daquilo que você nasceu para fazer. E aí você começa a lidar com o sentimento de que até é útil o que você está fazendo, mas você começa a lidar com a frustração de: era para eu estar entregando mais. O potencial que eu carrego era para estar servindo em proporções muito maiores. Por quê? Porque você precisa entender uma coisa: a questão não tem a ver com quantos talentos você tem. A questão tem a ver com você entender que pelo menos um você tem, só que você precisa descobrir o seu lugar, aonde você se encaixa. É o que o Bill Johnson falou. O dia que você descobrir quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Porque você vai entender que a totalidade daquilo que Deus derramou em você vai estar sendo plenamente utilizado, plenamente útil. Você estará alcançando plenitude em Deus, dentro da vocação que Deus te chamou para atender. Você entende isso? Diga amém. Diga comigo: pelo menos um talento eu tenho. Diga: eu preciso descobri-lo. Segunda coisa: quantos servos eram? 3. O primeiro servo trouxe resultado, sim ou não? Sim. Precisou fazer um discurso? Não. O segundo servo trouxe resultado, sim ou não? Sim. Precisou fazer um discurso? Não. O terceiro servo trouxe resultados? Não. Fez discurso? O único. Jesus está ensinando uma coisa aqui para a gente. Normalmente na obra de Deus, quem é muito bom de dar desculpas é péssimo de produzir resultados. Quem é muito bom de sempre criar justificativas, de sempre pontuar o porquê que ele não conseguiu, de sempre transferir culpas. Você pode repetir isso comigo? Diga: transferência de culpas. Você lembra de Adão? O Senhor visitou o Éden na viração do dia. Adão, onde é que você está? Ele disse: Senhor, eu me escondi, eu estava nu, senti vergonha. Quem que falou com você que você estava nu? Ele falou: Senhor, a mulher que o Senhor me deu do fruto. Olha a arrogância de Adão. Ele estava dizendo: se o Senhor não tivesse me dado Eva, eu não teria comido do fruto. Se Eva não tivesse me dado do fruto, eu não teria comido do fruto. O Senhor tem culpa nisso, Eva tem culpa nisso, mas ele não para e diz: Senhor, me perdoe, fui eu que errei. Guarde uma coisa com você: gente que é muito bom de transferir culpas é péssimo de reconhecer erros. Gente que a culpa sempre é do esposo, sempre da esposa, sempre do pastor, sempre do lugar, sempre do filho, sempre da filha, sempre do funcionário, sempre do patrão. Sempre a culpa é do outro, mas ele nunca para reconhecer em que área que ele está errando. Ele vai protelando, ele vai criando justificativas, ele vai criando desculpas, e ele vai fazendo com que a sua vida não produza resultados. Deixa eu falar uma coisa para você: nós seremos sempre de um desses dois grupos.
Ou nós seremos do grupo das desculpas, ou nós seremos do grupo dos resultados. Ou nós vamos produzir, ou nós vamos ter que criar justificativas para explicar o porquê não produzimos. Deus quer fazer com que você seja do grupo de quem vai frutificar, do grupo de quem vai multiplicar, do grupo de quem vai produzir. Você não pode aceitar ser do grupo das desculpas. Você está entendendo isso? Levante uma de suas mãos e diga assim: Senhor, eu preciso vencer as minhas desculpas. Na multiplicação dos pães, há um diálogo muito curioso entre Jesus e Filipe. Jesus olhou para Filipe e fez uma pergunta: como é que nós vamos conseguir alimentar toda essa multidão? Filipe olha para Jesus e fala assim: Senhor, o lugar que nós estamos é deserto, já é tarde, e nem que se a gente tivesse 200 denários, a gente ia conseguir dar comida para todo esse povo. Filipe está apresentando 3 desculpas. Quantas desculpas? 3. Guarde isso. Provavelmente, as suas maiores desculpas estão envolvidas em uma dessas 3. Primeiro lugar, o lugar. O lugar não serve, é deserto. Segundo lugar, já é tarde. A gente sempre coloca desculpa no lugar. Segundo lugar, a gente sempre coloca desculpa no tempo. Terceiro lugar, a gente sempre coloca desculpa no dinheiro. Você precisa identificar quais têm sido as desculpas que você tem acreditado nelas. Se eu tivesse num lugar melhor, se eu tivesse num bairro melhor, se a área onde eu desenvolvo o meu ministério fosse uma área mais desenvolvida, a gente sempre coloca a culpa no lugar. Deixa eu falar uma coisa para você: a bênção de Deus não está sobre lugares, a bênção de Deus está sobre pessoas. Um dia Abraão olhou para Ló e disse: pode escolher o lugar para onde você quer ir. Tem certeza, tio? Tem, mas a gente está dividindo por causa de rebanho. Ok, mas a gente precisa de pasto para alimentar o rebanho. Ok, mas de um lado é deserto e só tem pasto do outro lado, que é a campina fértil da região de Sodoma e Gomorra. Ok, pode escolher para onde você quiser ir. Ló escolheu a região fértil das campinas de Sodoma e Gomorra. Pouco tempo depois, Ló saiu sem nada de Sodoma e Gomorra, com a cidade sendo destruída. Abraão estava no deserto e prosperando no deserto, crescendo no deserto, porque a bênção de Deus não está sobre lugares, a bênção de Deus está sobre pessoas. Você pode estar no lugar mais árido que for, no lugar mais desafiador que for, Deus vai te fazer produzir, frutificar, florescer naquele lugar. Você pode dar glórias a Deus por isso. O lugar não pode ser uma desculpa para você. Segundo lugar, a gente coloca a culpa sempre no tempo. Ah, se eu fosse mais novo. Ah, se eu tivesse 30 anos de idade. Ah, se eu tivesse entendido isso lá atrás. Ah, se eu pudesse voltar no ano 1995. Deixa eu dizer uma coisa para você: o tempo não vai voltar. Você precisa entender que Deus tem um propósito para cada tempo. Que tudo que você vivenciou como experiência não foi em vão. Deus estava construindo em você convicções, valores, entendimento, maturidade, para que o plano dele se cumprisse sobre a história da sua vida. O tempo não pode ser uma desculpa. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer usar você. O tempo não pode ser uma desculpa. Terceiro lugar, dinheiro. Ah, se eu tivesse alguém que investisse. Ah, se eu tivesse mais dinheiro. Ah, se eu tivesse alguém que acreditasse. Você precisa entender que você precisa mais de coragem do que de dinheiro. Você precisa mais de coragem do que de que pessoas acreditem em você. Você precisa mais de coragem do que de uma combinação de bons fatores. Salomão escreveu: se você for esperar o melhor vento, você não sai para semear nunca. Se você for depender da melhor chuva, você não sai para colher nunca. Porque às vezes o momento perfeito não existe, mas a atitude certa existe. Deus está te dando coragem para você vencer as suas desculpas. Você não pode ser do grupo de quem vai acreditar nas desculpas. Você será do grupo dos resultados. Você pode dizer glória a Deus por isso? Sabe o que é interessante aqui? Pense uma coisa comigo. Imagina que eu tenho um carro do valor de 30 mil reais. Qual o valor? E eu vou fazer uma viagem, olha para você e fala assim: ó, você pode cuidar desse carro para mim?
e eu deixo esse carro na garagem da sua casa. E fico 1 ano em viagem. Quanto tempo? 1 ano. Quando eu retorno 1 ano depois, o que eu vou esperar que você faça comigo? Me devolva o meu carro, sim ou não? Eu vou esperar que você tenha pegado esse carro, vendido ele, pegado esses 30 mil, aplicado esse dinheiro, dobrado esse capital financeiro, chegado a uma quantia de 60 mil reais, e no meu retorno você pegasse esses 60 mil reais, comprasse 2 carros de 30 mil e me devolvesse 2 carros de 30 mil? Não, porque eu te deixei quantos carros? 1. Se você pega esse carro, vende, torra essa grana, aí sim eu fico bravo com você. Mas se você guardou para mim, me devolveu, eu não tenho nem como te agradecer. O servo que fez isso foi o servo mau e negligente. Sabe qual foi o servo bom e fiel? O servo que devolveu 2 vezes mais o que o seu Senhor lhe confiou. Guarde uma coisa com você. No reino de Deus não existe esse negócio de manter. Quem mantém, perde. No reino de Deus, ou você melhorou ou piorou. Ou você cresceu ou diminuiu. Ou você progrediu ou regrediu. No reino de Deus não tem esse negócio de, me confiou 100, mas pelo menos está com 100. Não, no reino de Deus é diferente. Porque a lógica de Deus sobre o servo bom e fiel é que o servo bom e fiel é aquele que multiplica. Não existe esse negócio de manter no reino de Deus. Ou melhoramos, ou porque não melhoramos, automaticamente ficamos piores. Você está entendendo isso? E aqui a sua competição não é contra pessoas. Aqui a sua luta diária é contra você mesmo. Porque o você de hoje tem que ser melhor do que o você de ontem. E o você de amanhã tem que ser melhor do que o você de agora. Porque assim a gente vai sendo aperfeiçoado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até chegarmos à bênção da estatura da perfeição. Você está entendendo isso? Diga, eu preciso fazer parte do grupo do resultado e não do grupo das desculpas. Pastor Elias, que alegria rever o senhor. Obrigado pelo privilégio de servir a igreja em Londrina. Em primeiro lugar, não há ninguém que Deus não tenha confiado pelo menos um talento. Segundo lugar, você precisa vencer as suas desculpas. Porque ou nós estaremos no grupo das desculpas, ou nós estaremos no grupo do resultado. Terceiro lugar, sabe qual é uma das chaves de entendimento que esse texto produz na gente? O que diferencia aqueles que desenvolvem para aqueles que não desenvolvem é uma coisa simples chamada percepção e sensibilidade. Você pode repetir isso comigo? Diga percepção e sensibilidade. Você tem o Senhor olhando para os servos e dizendo, eu estou te deixando 5 talentos. Eu espero que você me devolva 10 talentos, viu? O Senhor falou isso? Não. O Senhor só fez o quê? Confiou. O que fez o servo de 5 talentos trazer esse número de 5 talentos agora para 10 talentos foi uma coisa chamada percepção e sensibilidade. E o que fez o servo de 1 talento receber 1 talento e enterrar o talento do seu senhor foi justamente a ausência de percepção e a ausência de sensibilidade. Deixa eu falar uma coisa para você esta tarde. Se você já tem convicção do que Deus te confiou como talento, como habilidade, como dom, talvez Deus não precisará falar mais muita coisa para você. Ele só espera que você sirva nas áreas que Ele te deu talento para servir. Talvez você está recebendo, esperando algum sinal extraordinário, alguma profecia. Se é para mim me dedicar mais, eu quero que o pastor fale meu nome no culto. Eu quero que o líder do departamento chegue para mim no final do culto e fale assim, será que você não quer servir nessa área aqui não? Deixa eu dizer uma coisa para você, você já tem convicção de qual foi o talento que Deus confiou a você? Porque a partir do momento que Deus entrega talentos, Deus fala muito pouco. O Senhor não falou nada com o servo depois que entregou. Ele apenas confiou. E o entendimento é, se eu confiei, é para que você utilize, é para que você desenvolva, é para que você produza, é para que você sirva, é para que você dê o seu melhor, é para que você se doe por inteiro, porque um dia haverá uma prestação de contas. Por isso que eu confiei a você.
Sabe o que diferencia aqueles que desenvolvem para os que não desenvolvem? Percepção e sensibilidade. Deixa eu propor a você um entendimento rápido aqui diante disso. Quem acha que é extraordinária a história de Davi, faz assim com a sua mão. Quem acha extraordinária aqui a história de Elias, faz assim. Neemias. Quem acha que brilhante a história de Isaías, faz assim. Eu acabei de citar para você 4 homens que vivenciaram coisas extraordinárias, que fizeram coisas extraordinárias, porém que Deus não os mandou fazer. Eles apenas perceberam uma necessidade. Deus não mandou Davi ir enfrentar Golias. Ele apenas percebeu uma necessidade. Deus não mandou Neemias ir reconstruir os muros de Jerusalém. Ele apenas percebeu uma necessidade. Deus não disse para Elias ir profetizar contra Acabe. Ele apenas percebeu uma necessidade. Ele fez a leitura do cenário, viu todo Israel adorando a Baal como se Baal fosse um Deus, dizendo que era Baal que mandava a chuva, dizendo que era Baal que trazia os frutos, era o Deus da produtividade. Ele chega diante de Acabe e Jezabel e diz: ó rei, é segundo a minha própria palavra. O que ele estava dizendo era: eu não recebi uma palavra dele para falar isso, mas eu não poderia ver as coisas do jeito que estão e cruzar os braços fazendo de conta que não era comigo. Segundo a minha própria palavra, não vai haver chuva e nem orvalho nesses anos sobre Israel. Deus olhou do céu e chancelou a palavra de Elias, porque viu ali alguém sensível que percebeu uma necessidade. A gente tem na Bíblia o chamado de Jeremias, capítulo 1. Aquilo que a gente chama do chamado de Isaías. Isaías capítulo 6 é uma visão que ele está vendo glória, trono, o Senhor, anjo, fumaça, adoração. E de repente ele ouve uma voz, provavelmente a Trindade conversando entre si, dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você não tem Deus dizendo: Isaías, será que você pode ir? Isaías, será que você pode fazer alguma coisa? Isaías, será que eu posso contar com você? Não, você não tem uma menção direta de Deus. Mas como ele percebeu uma necessidade e foi sensível e teve percepção, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus vai te usar para ser solução em áreas que você não vai ter nenhum sinal extraordinário. Deus apenas vai te confiar os dons. Você será sensível, irá servir ali, e o nome do Senhor será glorificado através de você. Você pode louvar a Deus por isso? Eu preciso de um sinal, eu preciso de uma profecia, eu preciso que aconteça alguma coisa. Será que toda a comunicação de Deus já não foi manifestada quando Ele te confiou o talento? Porque tem horas que a comunicação de Deus não será por meio da voz. Tem horas que a comunicação de Deus será por meio da coragem. Tem coisas que Deus não vai te mandar fazer, Ele vai te dar coragem para fazer. Tem coisas que você não vai receber nenhuma profecia, não vai ter nenhum sonho, não vai ter nenhuma visão, mas Ele vai te dar a ideia de como que se faz. Ele vai te apresentar a necessidade daquilo que precisa ser feito. Ele vai te conectar a pessoas que também vão servir a você naquela área para que aquilo seja realizado. Alguém que está entendendo isso? Levante sua mão e diga: Senhor, me dê sensibilidade para que eu sirva na área que o Senhor me deu talentos para servir. Outra coisa que a gente precisa entender sobre servir. Servir não tem a ver apenas com liturgia eclesiástica. Servir tem a ver com sentimento e convicção de missão. Um dos legados que a reforma protestante trouxe foi isso. É o entendimento de que culto não é apenas aquilo que eu faço 2 horas quando eu estou dentro de um templo. Culto é como eu vivo a minha vida durante as 24 horas do meu dia. Jesus constrói esse entendimento quando a mulher samaritana olha para ele e fala: Senhor, deixa eu tirar uma dúvida com o Senhor, onde é que a gente tem que adorar? Porque dizem que é em Jerusalém, mas os nossos pais falam que é aqui em Gerizim. Jesus olha para ela e fala assim: mulher, deixa eu dizer uma coisa para você. A hora vem, e agora é, já chegou esse tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que ele estava dizendo era: adoração na nova aliança tem mais do que aquilo que eu faço apenas em um ambiente de culto. Adoração na nova aliança é como que eu vivo a minha vida. Aonde eu estiver, ali é uma oportunidade para que a minha vida seja uma forma de que Deus seja adorado e glorificado através de mim.
Um dos legados que a reforma protestante trouxe é que profissão também é culto. Você pode repetir isso comigo? Diga: profissão também é culto. Culto é a forma como eu trato a minha esposa, meus filhos, meus pais. É a forma como eu trato o meu próximo. A forma como você desenvolve a sua profissão é uma forma de culto. Porque se você for um excelente funcionário ou um excelente empresário ou proprietário de uma empresa, Deus estará sendo glorificado. Mas se você for um péssimo profissional, é o evangelho que estará sendo envergonhado. Alguém vai olhar e vai dizer: está vendo? Diz que é crente, pior funcionário que a gente tem aqui. Está vendo? Diz que é cristão, se comporta muito pior do que ímpio. A reforma protestante traz esse legado. Profissão é culto, profissão é. Compare no continente europeu, os países que entenderam isso pela reforma, para os países que não passaram pela reforma. Compare, por exemplo, Suíça com Itália. Compare, por exemplo, a Alemanha com França. Compare, por exemplo, o Reino Unido, que vivenciou um movimento posterior à reforma, de ruptura com o catolicismo romano, por meio do anglicanismo, com Portugal. Todos os países que passaram pela reforma protestante trouxeram esse entendimento e se desenvolveram de uma forma absurda e extraordinária. Os suíços começaram a fazer chocolates, começaram a fazer os melhores chocolates, começaram a fazer relógios, começaram a fazer os melhores relógios, começaram a construir bancos, começaram a ter os melhores bancos. Os alemães começaram a fazer carros, começaram a ter as melhores marcas de carro. A Inglaterra começou a fazer educação, começou a ter as melhores universidades, Cambridge, Oxford e tantas outras. Sabe por quê? Porque eles entenderam que profissão é culto. Se eu dou o meu melhor naquilo que eu estou fazendo como profissão, é uma forma de eu glorificar ao meu Deus e levar o testemunho do evangelho aonde o evangelho precisa chegar. Talvez o seu talento não é para ser pastor de uma igreja, não é para ser diretor de um departamento, não é para ser parte do ministério de louvor. Às vezes o seu talento, o ministério que Deus te confiou, é para ser o melhor médico que essa cidade terá. É para ser um futuro gestor público que esse estado terá. É para ser alguém que dentro da sua área profissional, o evangelho, o reino de Deus, vai tocar pessoas e lugares através de você. Você precisa ter sensibilidade e percepção. Deus quer usar a sua vida. Você precisa encontrar o seu talento e ser sensível para servir nele. Você pode dar glórias a Deus por isso? Diga mais uma vez comigo: sensibilidade e percepção. Vamos lá, diga: sensibilidade e percepção. Terceiro ponto, você está comigo aí? Diga amém. Em primeiro lugar, você precisa descobrir qual é o seu talento. Segundo lugar, você precisa vencer suas desculpas. Terceiro lugar, você precisa desenvolver sensibilidade e percepção. Porque tem coisas que Deus não vai falar com você. Tem missões que serão dadas a Deus por você, mas você não ouvirá Deus te dizendo sobre elas. Se você for sensível, se você tiver percepção, você vai fazer leitura de cenários, vai perceber necessidades e vai entender que ali você pode ser útil. Seu coração terá paz para servir e Deus será glorificado através disso. Seu talento vai sinalizar isso. Quarto lugar, repita comigo: o tempo foi o mesmo. Você pode dizer isso mais uma vez? Diga: o tempo foi o mesmo. O mesmo tempo que o servo de 5 talentos levou para produzir mais 5, é o mesmo tempo que o servo de 1 talento enterrou aquele talento e não produziu nada. Você pode dizer isso mais uma vez comigo? Diga: o tempo foi o mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você: o tempo está passando. Tem gente que está melhorando, tem gente que está estagnando, tem gente que está desenvolvendo, tem gente que está regredindo. Tem gente que de 5 está indo a 10. Tem gente de 1 está enterrando e não está tendo nada. Porque aqui tem uma coisa que a gente precisa entender. O servo que devolveu 10, o servo que devolveu, o saldo dele foi 10. O saldo dele foi qual? 5. O servo que devolveu 4, o saldo dele foi 4. O servo dele foi qual? 2. O servo que devolveu 1, o saldo dele foi 1.
O saldo dele foi qual? 0. Porque Deus irá nos julgar não por aquilo que Ele nos confiou, mas pelo que nós fazemos e fizemos com aquilo que Ele nos confiou. Para muita gente, ter recebido um ministério foi a pior tragédia da vida dele. Não porque Deus errou, porque Deus não erra, mas porque ele não soube lidar com a oportunidade que Deus deu. Porque aquilo trouxe vanglória, orgulho, vaidade. Está vendo? Olha o que eu sei fazer. Olha como eu sei pregar. Olha como eu sei liderar. Olha como eu sei cantar. Pisa sobre pessoas. Ele tem talentos, mas ele não produz nada. Ele não gera ninguém. Ele não inspira ninguém. Ele apenas tem e enterra e não produz e não desenvolve, porque não entendeu que a questão não é se eu tenho ou não algo que Deus me confiou. A questão é, eu estou produzindo o que Deus espera que eu produza com aquilo que Ele colocou na minha mão para fazer? Porque se eu recebi 5 e se eu devolver 5, eu posso ter devolvido 5, mas a minha oportunidade foi, o meu rendimento foi 0. Sabe por que que o último servo foi lançado no inferno, num lugar de choro e de ranger de dentes? É porque ele recebeu um talento, só que não soube lidar com o talento que ele recebeu. Se ele não tivesse sido colocado, se tivesse colocado um outro servo, talvez aquele servo não teria lançado num lugar de choro, de ranger de dentes. Sabe por que ele é lançado? Porque ele não entendeu que aquilo que eu recebo do Senhor não é o meu ponto de chegada, é o meu ponto de partida. Aquilo que eu recebo do Senhor não é o meu teto, é o meu piso. Porque ele não entendeu que o dom que Deus me deu não é para que eu fique apenas nele, é para que eu produza com ele outros dons, para que eu sirva melhor, para que eu desenvolva, para que eu cresça. Aquilo que Deus confiou a você, não é para você se contentar nisso, é para você construir uma história a partir disso. Se foi 5, vai a 10, se foi 2, vai a 4, se foi 1, vai a 2. Mas ali é o ponto de começo, não o ponto de chegada. Você está entendendo isso? Ele não conseguiu assimilar isso. Ele não conseguiu entender que o talento que foi confiado a ele, porque aqui é um entendimento, eu preciso que você entenda isso. Quem aqui sabe que tem pelo menos um talento? Faz assim com a sua mão. Pelo menos uma habilidade, pelo menos um dom. Baixa a mão. Quem aqui que sabe que tem um dom, gostaria de ter outros dons que não tem? Alguma coisa que você olha e fala assim, como que eu queria saber fazer aquilo? Faz assim de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O dom que você não tem, ele é gerado a partir do momento que você utiliza aquele que você já possui. Quando você serve, você se autodescobre. Você começa servindo em uma área da igreja. Aí você pega amor por aquilo. Daqui a pouco você descobre que você tem habilidade também para servir em outra área. Você recebeu um talento, você já está com 2. Você começa a servir na mídia da igreja. Daqui a pouco você descobre que você tem facilidade de comunicação. Você pode servir também na área de evangelismo da igreja. Você começa a servir na recepção da igreja. Os pais estão chegando com os filhos. As crianças começam a abrir o sorriso para você. Você percebe que Deus te deu habilidade para você lidar com crianças. Você descobre que além de servir na recepção, você pode servir também no ministério infantil da igreja. É um talento que você tinha, mas não sabia. Porque você só descobre ele se você utilizar aquele que você sabe que você já tem. Sabe qual é a melhor forma de você crescer? Servindo. Sabe qual é a melhor forma de você desenvolver? Trabalhando. Sabe qual é a melhor forma de você avançar? Fazendo hoje aquilo que você sabe, que já sabe fazer agora. O problema é quando você enterra isso. Aí sua história termina e se limita a apenas aquilo que um dia você sabe que Deus te confiou. Deus está olhando para você e está dizendo, não, o que eu te confiei não é o final, é o começo. Eu confiei a você 5, não para você ficar com 5. Eu confiei a você 5, para trabalhando com isso, você melhorar. E ter 10 é para você crescer, não para você estagnar, não é para você manter. A grande questão é que o tempo foi o mesmo. Você pode dizer isso mais uma vez? Diga, o tempo foi o mesmo.
Deixa eu compartilhar com você uma frase de Rob Thompson. Rob Thompson tem uma frase muito curiosa diante disso. Ouça isso. Tanto a pessoas excelentes como a pessoas medíocres, para ambos, Deus confiou 24 horas por dia. O que os transformou em excelentes e medíocres foi justamente o que eles fizeram com essas 24 horas. Deixa eu repetir isso aqui mais uma vez a você. Tanto a pessoas excelentes como a pessoas medíocres, para ambos, Deus confiou 24 horas por dia. O que os transformou em excelentes e o que os transformou em medíocres foi justamente como eles administraram esse tempo, essas 24 horas. Porque o tempo é o mesmo. O tempo é o tempo é o. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você está comigo aí? Diga amém. A próxima geração não está perdida. Você pode dizer isso bem forte comigo? Diga: a próxima geração não está perdida. Deixa eu ler uma frase para você aqui sobre o tempo. A nossa juventude adora o luxo, é mal educada, despreza as autoridades, não tem o menor respeito pelos mais velhos. Os nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem aos pais e são simplesmente maus. Quem acha que essa frase aqui é atual? Levante sua mão. Quem acha? Essa frase foi escrita em 450 a.C., nos dias de Sócrates. Segunda frase: não tenho mais nenhuma esperança no futuro dos jovens de hoje, porque essa juventude é insuportável, desenfreada e simplesmente horrível. Essa frase foi escrita por Hesíodo em 720 a.C. Terceira frase: o nosso mundo atingiu o seu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais os pais, e isso é um caminho para o fim. Essa frase foi encontrada nos escritos de um sacerdote judaico no 1º século da era cristã. Quarta frase: essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são maus e preguiçosos, e eles nunca serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter o amanhã. Essa frase foi encontrada em um vaso de argila na Babilônia, 4.000 anos atrás. Deixa eu dizer aqui uma coisa a você. Não é o mundo que piora, é a gente que piora. O mundo sempre foi mau. Você já viu alguém dizer que a geração anterior era melhor e que essa está estragada? Faz assim. Estão falando isso há 4.000 anos. Não é o mundo que piorou, você que piorou. As nossas lentes de enxergar o mundo que pioraram. Sabe qual é a questão? Quando você tinha 15 anos, você tinha a pureza que você não tem mais hoje. Você não tinha se decepcionado tanto com pessoas. Você não tinha sido tão ferido nas suas emoções. Você não tinha sido tão machucado por palavras de pessoas que te feriram. Não é o mundo que piora, é a gente que piora. Se você conversar com uma pessoa de 10, 12, 15 anos hoje, daqui 20 anos ela vai olhar e vai dizer como que era muito melhor, como que era mais puro o mundo 20 anos atrás. O mundo hoje já é ruim, a questão é que ela era mais pura. E a gente enxerga o mundo pelas nossas lentes de como olhamos as pessoas. Há 4.000 anos o mundo é mau. O mundo nem melhora e nem piora. Quem piora é a gente. Sabe qual é o segredo que a gente tem que entender? É o que Deus disse para Noé. Deus disse o seguinte para Noé: Noé, construa uma arca. Construa uma para você e para os seus filhos. Para você e para a sua casa. Ouça isso. Deus não mandou Noé construir uma arca para a humanidade. Você não tem Deus dizendo para Noé: Noé, construa uma arca aí, porque vai salvar milhares de pessoas. Não. Deus em nenhum momento diz para Noé no texto de Gênesis: construa uma arca para que você salve todo o mundo. O que Deus falou foi: Noé, construa uma arca
para você e para a tua casa. Sabe o que Deus estava dizendo? Noé, o mundo sempre vai ser mau. Só que já que o mundo é mau, tente construir pelo menos um mundo melhor para você. As pessoas sempre vão estar perdidas, mas já que o mundo sempre vai estar perdido, tente construir um lugar onde nele ainda haja respeito, onde haja amor, ainda haja temor de Deus, onde ainda haja pureza. Deixa eu dizer uma coisa para você: o mundo sempre foi mau. Tente construir pelo menos um mundo melhor para você. Tente construir uma casa onde a referência de pai que os seus filhos terão será de uma pessoa de Deus e respeitosa. Onde a referência de mãe que as suas filhas terão serão de uma pessoa que honra a Deus e honra o seu marido. O mundo está perdido, mas tente construir um lugar que no seu mundo o valor de Deus ainda esteja presente lá. Você pode dar glórias a Deus por isso? O tempo foi o mesmo sempre. Sabe o que a gente precisa entender sobre o tempo? É que não vai ter tempo para tudo. Você pode repetir isso comigo? Diga: não vai ter tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3, Salomão disse: há um tempo para todas as coisas, ponto. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu, ponto. Eu cresci ouvindo dizer que é um tempo para tudo. A Bíblia nunca diz que é um tempo para tudo. A Bíblia diz que é um tempo para todo propósito. É diferente. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai conseguir fazer tudo. Mas se você priorizar aquilo que de fato é propósito, vai dar tempo. Você não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, mas se você centralizar foco, força, atenção naquilo que é propósito, você vai conseguir. Salomão dá para a gente ali um indicativo sobre o que é propósito. Porque qual que é o nosso entendimento sobre propósito? Na nossa mente, propósito tem a ver com destino, tem a ver com desígnio, tem a ver com missão. Sabe qual é o significado no hebraico do termo propósito que Salomão usa aqui? Deleite. Você pode repetir isso comigo? Diga: propósito é deleite. O termo que Salomão utiliza para propósito não diz sobre missão, não diz sobre função, não diz sobre desígnio, não diz sobre destino, diz sobre prazer. Sabe o que Salomão está dizendo? Quer saber se algo é propósito de Deus para você? Isso vai te trazer paz. Isso vai te deixar leve. Isso não será pesado para você. Isso não será uma cruz para você. Você vai se encontrar fazendo aquilo ali. Aquilo vai ser feito com amor. Porque propósito é deleite. Propósito traz leveza. Propósito é aquilo que a gente nasceu para fazer. A gente encontrou o nosso lugar no mundo. Você pode dizer graças a Deus por isso? Diga comigo mais uma vez. Diga: o tempo é o mesmo. Diga: a próxima geração não está perdida. Winston Churchill tem uma frase que eu acho ela extraordinária: toda geração será salva apenas por causa de um pequeno bocado de homens que decidiram não ser atuais. Toda geração será salva apenas por causa de um pequeno bocado de homens que decidiram não ser atuais. Qual que é a lógica disso? O mundo não vai melhorar, mas não se preocupe com isso. Construa um mundo melhor para você. Ali valerá a pena viver. Será um lugar de propósito. Será um lugar de alegria. Quem pode dizer glórias a Deus por isso? Vou aqui ao último ponto desta primeira ministração. Em primeiro lugar, descubra o seu talento. Segundo, vença as suas desculpas. Terceiro, desenvolva sensibilidade e percepção. Quarta, o tempo é o mesmo. Aprenda a lidar com ele. Quinto, você precisa entender que tudo é uma questão de oportunidades. Você pode repetir isso comigo? Diga: tudo é uma questão de oportunidades. Sabe o que é curioso aqui? Esse terceiro servo não entendeu que a lógica do Senhor não era para ele produzir dinheiro. O que esse servo era para ter entendido é que, servindo naquele talento,
ele estava tendo a oportunidade de decidir onde ele passaria a eternidade. Se no lugar de eternidade com Deus, o gozo do seu Senhor, ou se num lugar de choro e de ranger de dentes, que era a eternidade sem Deus. Eu estou concluindo aqui, mas eu preciso dizer isso a você, dentro dessa proposta de formação de líderes, desenvolvimento de líderes. Deixa eu fazer uma pergunta a você esta tarde. Quem aqui deseja crescer e desenvolver no ministério? Faz assim com a sua mão. Repita comigo. Eu preciso estar atento às oportunidades. Guarde isso com você. Se você quer crescer no ministério, você precisa estar atento às oportunidades de servir, de preencher lacunas, de ser útil em áreas que ainda são deficientes em relação a desenvolvimento. É por isso que é necessário percepção e sensibilidade. Deixa eu provar isso biblicamente para você. Quem foi o sucessor de Elias? Quem foi? Você sabia que Eliseu não foi o primeiro discípulo de Elias? Elias surgiu em 1 Reis 19. 2 capítulos, Elias surgiu em 1 Reis 17. Eliseu surgiu 2 capítulos depois, 1 Reis 19. Só que no capítulo 18, a Bíblia diz que Elias enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo, venceu os profetas de Baal. Só que a Bíblia diz que ele chamou o seu moço, chamou o seu, e disse assim, ó, suba até o alto do Carmelo, desça e me diga o que você viu lá. O moço desceu e disse, Elias, eu não vi nada. Suba a segunda vez, nada. Terceira, quarta, quinta, sexta vez, nada. Na sétima vez, Elias ora por ele e diz, Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. O moço desceu e falou assim, Elias, eu vi uma coisa que nas outras vezes não tinha. É uma nuvem, é pequena, é do tamanho da mão de um homem. Mas depois de 3 anos e meio sem chover, é sinal de que Deus está perto de voltar a fazer chover sobre todo Israel. Elias corre para Samaria. Quando ele chega em Samaria, Jezabel quer matar Elias. Elias foge. E a Bíblia diz, passando Elias por Berseba, deixou ali o seu moço, e ali ele ficou, e ali ele, passando Elias por Berseba, deixou o seu moço, e ele ficou. Elias vai até o Horebe. Quando ele chega no Horebe, ele tem aquela série de manifestações de Deus, por meio de vento, de fogo. Só que em meio à brisa, Deus fala com Elias. Deus dá algumas missões a Elias, de reis a serem ungidos. Só que a última missão que Deus deu para Elias foi, vá e unja Eliseu, filho de Safate, como profeta no seu lugar. A tradição judaica ensina que Elias conviveu 10 anos com Eliseu. Dia a dia, semana a semana, mês a mês, aprendendo sobre liderança, sobre serviço, sobre lealdade, sobre comprometimento, sobre dedicação. 10 anos. Um dia, Elias olha para Eliseu e fala assim, ó, fique aqui, porque eu preciso ir até Jericó. O Eliseu falou assim, não, eu vou com você. Quando eles chegaram em Jericó, Elias falou, fique aqui, porque eu preciso ir até Betel. Eliseu falou, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei, nem te desampararei, eu vou com você até lá. Quando eles chegam em Betel, Elias diz, fique aqui, porque eu preciso ir até o Jordão. Eu tenho a impressão que Eliseu falou, eu abandonar quem Deus colocou como autoridade e liderança sobre a minha vida? De maneira nenhuma. Se você for até lá, eu vou também junto com você. Quando eles chegam no Jordão, Elias pega a sua capa, bate sobre o Jordão para, eles atravessam o Jordão. Do outro lado do Jordão, Elias olha para Eliseu e diz assim, você sabe que eu estou perto de ser tomado de ti? Eliseu disse, estou. Pede-me o que você quiser. Pede-me o que você? Se você me ver, olha essa condicional. Se você me, na hora que eu for tomado de ti, você receberá.
Primeira coisa, quando a gente ouve porção dobrada, a gente se arrepia. Mas o contexto disso aqui é diferente. Elias e Eliseu estão dentro da cultura judaica. E na cultura judaica, a porção dobrada é a porção do primogênito. Se você tinha filhos, o primogênito tinha direito a uma porção dobrada da herança perante os outros. O que Eliseu está dizendo é: eu sei que você é o líder da escola dos profetas, e eu sei que os que fazem parte da escola dos profetas são os filhos dos profetas, mas eu sei quem eu ocupo dentro do plano de Deus para a próxima geração. Eu quero a porção do primogênito. Eliseu está de olho no futuro. Eliseu está de olho na próxima estação. Só que a condicional não é os 10 anos que foi leal. A condicional não é os anos que andou junto. A condicional é se você me ver. Se você me... Você lembra qual foi a cena de Elias sendo tomado? 2 Reis capítulo 2, versículo 2. Estavam os dois andando e falando. De repente vieram carros e cavalos de fogo, passaram no meio de Elias e Eliseu, separaram, um para um lado, o outro para o outro. Do nada surge uma ventania, poeira, chão, redemoinho. Elias desaparece no meio do redemoinho. Sabe qual era a coisa mais fácil de acontecer aqui? Era Eliseu cair apavorado para o lado, vendo aqueles seres de fogo passando, ventania, redemoinho, areia, poeira. Olhar para o lado e dizer: cadê Elias? Espera aí, você está dizendo que Elias foi tomado e você não viu? A coisa mais fácil na cena de Elias sendo tomado era Eliseu não vê-lo ser arrebatado. A Bíblia está ensinando uma coisa aqui para a gente. Ministério só acontece para quem não se distrai. Futuro é para quem não se distrai. O plano de Deus para o próximo tempo, para a próxima estação, é para quem não se distrai. O escritor da carta aos Hebreus escreve capítulo 12. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Ele diz: cuidado com os embaraços desta vida e com o pecado que tão de perto nos rodeia. Ele está falando sobre duas coisas: embaraço e pecado. O que ele está dizendo é: cuidado, tem coisas que até não é pecado, mas te embaraça. Tem coisas que até não é pecado, mas te distrai. Tem coisas que até não é pecado, mas faz você perder tempo. Tem coisas que até não é pecado, mas divide o seu coração. Tem coisas que até não é pecado, mas arranca você do seu propósito. Você precisa estar atento às oportunidades de Deus para a história da sua vida. Quando Elias olha para Eliseu e diz: fique aqui, porque eu preciso até Jericó. Nunca mais Eliseu veria Elias se ficasse. Porque nunca mais o moço viu Elias depois que ficou em Berseba. O que Eliseu está dizendo é o seguinte: eu não tenho culpa de quem não aproveitou as oportunidades. Eu não vou deixar passar as minhas. Se você for, eu vou com você. Se você for, eu vou com você. Se você for, eu vou com você. Eu encerro a palavra aqui, frisando isso daqui mais uma vez a você. Se você quer crescer no ministério, aproveite as oportunidades. Esteja junto de Elias. Corra para perto do seu pastor. Corra para perto do líder da sua congregação. Veja em que você pode ser útil. Seja em que área for que você serve, sempre haverá alguma área que alguém precisa fazer. Se disponibilize para tentar fazer, para tentar ajudar. Ande a segunda milha. A primeira é a sua obrigação, a primeira é o seu dever. E ninguém é promovido porque faz o que deve. É promovido quem faz aquilo que, humanamente falando, nem precisava fazer, mas se dedicou, se entregou, deu o seu melhor, cresceu. Não espere vir um reconhecimento de função ou um cargo eclesiástico para você começar a fazer aquilo. Na grande maioria das vezes, as pessoas apenas são reconhecidas no trabalho que já estão fazendo. Comece a fazer agora. Se você quer crescer, você precisa se lembrar que a vida tem a ver com as oportunidades. Você não pode enterrar o seu talento. Deixa eu dizer uma coisa e eu encerro aqui a palavra dessa tarde.
Não se iluda. A grande maioria de nós somos pessoas de um talento só. A gente acha que tem mais. A gente acha que sabe fazer muita coisa. Mas tem gente que é que nem pato. Já viu pato? Pato nada corre e voa. Nem nada bem, nem corre bem, nem voa bem. Tem gente que acha que é bom em um monte de coisa, mas qualidade mesmo você não encontra muito. Mas ok, serve, legal. Só que a grande maioria de nós não somos pessoas de 5 talentos. A grande maioria de nós somos pessoas de um talento só. E sabe quem é que enterra talentos? Quem tem um. Porque quem tem 5 está bem. Se ele não conseguiu servir numa área, ele se adequa a outra. Ele tem autoestima boa. Quem tem 2, vai. Ele se recompõe muito fácil. Quem tem 1, se auto-sabota. Começa a ser vítima do sentimento de comparação. Se comparar é injusto. Porque as pessoas não começaram no mesmo momento. Não lidaram com as mesmas realidades. Não tiveram os mesmos embates. Não enfrentaram os mesmos desafios. Se comparar com outra pessoa é injusto. Porque se você se compara e se sente melhor, você cai no pecado do orgulho. Se você se compara e se sente pior, você cai no pecado da autocomiseração. Só porque esse moço era para ter entendido? Glória a Deus que o outro tem 5. Ele pode até ter 5 talentos, mas esse que eu tenho, ele não tem. O que você tem que entender é que o que Deus te deu como habilidade é para você identificar e servir nisso. Talvez esse moço deve ter pensado: se eu tivesse recebido 5, eu não enterraria. Se eu tivesse recebido 2, eu não enterraria. Mas eu só recebi 1. Só que do mesmo modo que quem recebeu 5 se esforçou e foi a 10, e quem recebeu 2 se esforçou e foi a 4, se ele tivesse se esforçado, ele teria ido a 2. E talvez ele está olhando para quem tem 2, está dizendo: se eu tivesse pelo menos isso, eu não desistiria. Deixa eu falar uma coisa para você: se você não desistir e não enterrar os seus talentos, você vai chegar em um ponto que talvez você está chegando gente que já chegou lá, e você está dizendo: se eu tivesse pelo menos nesse nível, eu não pararia. Está vendo que tem a ver com a dinâmica do esforço? Deus falou isso com Josué. Deus disse: Josué, esforça-te, tenha. Guarde isso, prerrogativa para começo não é bom ânimo. Prerrogativa para começo é esforço. Sabe qual que é a logística disso daqui? Se você se esforçar, a presença de esforço vai te gerar resultados que você não estava vivendo ainda. Esses resultados vão produzir em você ânimo, para que com esse ânimo você se esforce ainda mais, para que você produza ainda melhor. O problema é quando as pessoas dizem: eu até queria ter ido, pena que me faltou ânimo. Pastor, eu até queria ter assumido a responsabilidade esse ano para cuidar da congregação, pena que me faltou disposição. Se você deixar que a sua vida fique refém de emoções e sentimentos, isso só vai atrasar você. A vida não pode ser conduzida por emoções e sentimentos. A vida tem que ser conduzida por convicções e princípios. Não tem a ver com bom ânimo, tem a ver com esforço. Tem um talento, glória a Deus, trabalhe ele. Daqui a pouco você tem 2, daqui a pouco você tem 4, daqui a pouco você tem 8, daqui a pouco você tem 10. Deus vai te ajudar a melhorar cada dia mais. Só que você precisa se esforçar. Você precisa entender que o tempo vai passar para todo mundo. E você não pode deixar a sua vida chegar lá na frente, dizendo: ah, como eu queria voltar para ter me esforçado, na medida que eu não me esforcei. Essa palavra serve para você? Sentado mesmo como você está, feche seus olhos. Eu gostaria de orar com você. Se você pode, ainda não sai após a oração, dentro do tempo que está ainda dentro do limite que me foi confiado, eu gostaria de, após a oração, lhe dar um último anúncio. Mas de olhos fechados, curve a sua cabeça. Se você pode, quem sabe, por 5, 10 segundos, reflita sobre isso que Deus falou com você. Talvez você tenha talentos que estão enterrados há tantos anos, projetos que estão parados há tanto tempo.
E talvez você olhe e fale assim: ah, se eu fosse mais novo. Você não pode deixar que o tempo seja uma desculpa. Ah, se o lugar fosse diferente. Você não pode deixar que o lugar seja uma desculpa. Ah, se eu tivesse mais dinheiro. Você não pode deixar que o dinheiro seja uma desculpa. Você precisa vencer as suas desculpas e escolher ser do grupo do resultado. Você precisa dizer: Senhor, me dá clareza sobre qual é o talento que o Senhor me deu. Eu quero servir nele. Eu não quero perder mais tempo. Me dá sensibilidade, me dá percepção. Me ajude a aproveitar o tempo da oportunidade. Eu quero produzir com aquilo que o Senhor me confiou. Senhor, eu oro nesse momento com os meus irmãos. Eu me incluo nesta oração também. Não nos deixe enterrar os talentos que o Senhor nos confiou. Não nos deixe, ó Pai, tratar com desprezo aquilo que é tão precioso que o Senhor colocou nas nossas mãos e que o Senhor nos deu como capacidade e habilidade para servir. Eu oro esta tarde pedindo ao Senhor que o Senhor ajude essa pessoa a reencontrar o talento, que o Senhor ajude essa pessoa a desenterrá-lo, que o Senhor ajude essa pessoa a começar a se esforçar para produzir e que o fruto desse esforço seja a presença de bom ânimo. Nós oramos agora, Senhor, para que a habilidade que o Senhor deu a cada um de nós não morra em nós, mas seja utilizada, desenvolva, progrida e gere outros talentos que talvez nem ainda sabemos que podem ser tidos em nós. Ó Deus, nós oramos diante da Sua palavra, pedindo ao Senhor: ajuda-nos nesse desenvolvimento pessoal da liderança, para que possamos servir melhor e para que o Senhor seja glorificado por meio de tudo isso. Em nome de Jesus, amém e amém. Você entende isso? Diga graças a Deus.